Pois é, então vamos voltar a falar do caso dos corpos carbonizados em carros lá na região do entorno. O delegado Ricardo Viana está falando agora e a gente vai ouvir. Sim, ele se manteve em silêncio e nós respeitamos o direito constitucional dele. Nós tivemos o segundo indivíduo que foi preso, o qual, ao chegar nessa delegacia e saber das consequências dos atos dele, ele se mostrou bastante arrependido e contou os pormenores da ação criminosa. O que ele relata? Vamos ao primeiro crime. No primeiro crime, que teve como vítima Elisamar e os seus 3 filhos. Ele relatou, e aí eu falo para vocês que a investigação vai ter que continuar para chegar a essa concretude do que ele falou para a gente. Ele relatou que o Tiago, junto com o Marcos, encomendou ele e o Gideon para que fizessem os 2 crimes. Por esse pacote de crime, eles receberiam R$100 mil. Nós apreendemos R$15 mil já na casa do Gideon hoje em espécie, que seria pagamento dessa quantia. O que ele relatou por esses crimes, ele receberia esse dinheiro e esses crimes começariam pela Elisamar, só por ela. E qual a intenção dele? Elisamar teria um dinheiro que o Tiago queria esse dinheiro para ele e ela seria traída aqui para a cidade do Paranoá, onde eles montariam uma casinha para ela. Ela seria colocada em cárcere, eles iriam subtrair essa quantia da conta dela e, a partir de então, eles dariam fim à vida dela. Só que a Elisamar chega no Paranoá com as 3 filhas. E, diante dessa situação, eles acabam arretendo, tá? Amarrando, saindo para fora do DF, segundo eles, ela convida, e, quando chega na cidade de Cristalina, eles a sufocam e depois ateiam fogo no veículo. Certo? Nesse momento, as crianças também foram sufocadas, segundo o relato deles. Sufocadas e eles colocaram fogo no veículo. Certo? Cada um, ele menciona a participação de cada um, quem ateou fogo, quem sufocou crianças, inclusive ele menciona que o Tiago também teria sufocado um dos filhos. Nesse momento, a Renata e Gabriela já estavam sendo mantidas em cárcere na região de Planaltina. Elas estavam 5 dias em cárcere, também com fito patrimonial. A Renata teria vendido uma casa em Santa Maria, estaria de posse de R$400 mil. Esse dinheiro era cobiça do Marco, o marido dela, e ele teria combinado de mantê-la em cárcere para tentar subtrair essa quantia. Segundo eles, nenhuma das subtrações deram certo. Eles perderam senha, eles não conseguiram entrar no banco, não deram certo. Essas outras pessoas foram mantidas por 5 dias na região de Planaltina. Nós divulgamos aí o local do cativeiro, como também imagens dele entrando no posto de gasolina para adquirir a gasolina para atear fogo nos corpos. Nós divulgamos para vocês agora. E no dia seguinte, após executar Elisamar e as crianças, eles pegaram a Patrícia, a Renata e a filha e saíram de Planaltina em direção Café São Troco e chegaram até Unai, onde o local que executaram da mesma forma, sufocaram e atearam fogo no veículo. Um dos autores, o Gideon, está com os braços queimados. Segundo o interrogatório do Horácio, esses braços teria havido um erro na logística na hora de queimar os corpos. Enquanto ele estava ajeitando os corpos, colocando dentro do carro, o fogo foi ateado e ele se queimou todo, tanto o rosto, pescoço e braços. E nós hoje conseguimos prendê-lo com as queimaduras nos braços. Essas pessoas foram encaminhadas para essa delegacia. Como o fito foi exclusivamente patrimonial, eles foram autuados pelos crimes de extorsão mediante sequestro, qualificado pelo resultado morte,
podendo pegar uma pena de 24 a 30 anos de prisão. Antes que vocês comecem as perguntas, eu tenho que esclarecer que Gideon e Horácio estavam no local do crime. A investigação colocou eles lá. Resta agora saber a participação de Marcos, Tiago, Cláudia e Ana, que, segundo eles, sabiam de toda a trama e arquitetaram tudo e ainda remuneraram eles. Nós temos indício, porque o dinheiro foi encontrado, nós temos indício que isso pode ser fidedigno, certo? Agora, a investigação vai ter que continuar para localizar essas pessoas, verificar a veracidade dessa versão, porque a priori a gente estava trabalhando com os 2 mortos. Os 2, Marcos e Tiago, são também velhos conhecidos nossos, passagem por roubo de veículo. O Tiago estava com mandado de prisão em aberto, por isso que nós falamos, vislumbramos a participação dele, por ele não ter aparecido na delegacia. Então, assim, a investigação caminha no sentido de localizar essa pessoa e confirmar o que nos foi falado no interrogatório, qual seja, que eles arquitetaram toda essa trama desse hediondo, repugnante crime que aconteceu aqui na nossa região. Pois é, esse é o delegado Ricardo Viana falando aí numa coletiva de imprensa sobre esse crime pavoroso aí que a gente tem acompanhado nos últimos dias, uma família inteira desaparecida, carro queimado, e rapidamente se identificou esses dois participantes que, segundo o delegado falou agora, estavam na cena do crime. Resultado, o objetivo do crime era o bem material, segundo essa tese que a polícia está investigando, mas com resultado morte. Então, um crime com objetivo patrimonial, mas com agravantes muito pesados. Por exemplo, tentar eliminar as provas queimando o carro, e aí uma série de circunstâncias que pode chegar aos 30 anos de prisão. Aí as fotos, as imagens das vítimas desse caso horrendo aí que a gente viu.